In cui Roma aveva Cesare, il Figlio ed Augusto. Seus discursos deixam a Itália enfeitiçada. Tinha uma coisa quase mágica que atraía as pessoas para o pensamento dele. Ele, de fato, quase que as hipnotizava. Mas por trás da bravata e da postura de Benito Mussolini estava um coração repleto de violência e brutalidade. Adolf Hitler olhava para Mussolini como alguém que estava fornecendo um esquema de como destruir a antiga ordem. Esta é a história de Il Duce, o líder, e como o amor dele pela Itália levou a uma ascensão épica ao poder. Mas cuja devoção a gerar medo acaba deixando seu país de joelhos. Ao final de 1945, as forças aliadas tinham libertado quase toda a Itália da ocupação nazista. Uma ocupação que nenhum italiano jamais quis. No Lago de Como, perto da fronteira suíça, um comboio da SS alemã está indo para o norte. Quando uma pequena patrulha de partisãs italianos os pararam num bloqueio na estrada improvisado. Os nazistas no jipe principal exigiram passagem. Mas quando estavam prestes a deixar os alemães passarem, um dos homens nota uma coisa estranha. No banco de trás do veículo, um homem com uniforme nazista está tentando passar despercebido. Ao observar melhor, eles perceberam de quem se trata. Ele foi parado num bloqueio na estrada e, apesar de ele usar o uniforme para se disfarçar, ele foi reconhecido no ato, assim como a sua amante da época, Claretta Petacci. Il Duce, Benito Mussolini, o ditador fascista italiano, foi preso imediatamente. Esta foi a queda final de um homem que manteve seu país sob um feitiço maligno por mais de 2 décadas. A evolução de Mussolini começou em 1883, no vilarejo de Predápio, na região Romanha do Nordeste da Itália, onde ele nasceu numa família que passava por maus bocados. O avô teve que vender todas as terras da família. E eu acho que em algum lugar na alma do Mussolini estava o desejo de recuperar o sucesso da família. Como tantos em Romanha, ele é criado numa família de socialistas radicais, que frequentemente eram presos por suas crenças políticas. O pai de Mussolini era um ferreiro que passava mais tempo com mulheres e bebendo do que trabalhando na bigorna, deixando a família com pouco dinheiro para sobreviver. Mussolini cresceu com um rancor muito forte contra pessoas que tinham mais que ele. Ele sabia que era muito mais inteligente que qualquer pessoa que conhecia. Apesar disso, ele não era beneficiado por privilégios. Motivado pela noção de injustiça de sua família, o jovem Benito era arrogante, volátil e um bully. Mussolini, quando criança, era muito rebelde, acredito, revolto e anárquico. Quando garoto, Mussolini era rebelde, ele era intolerante e briguento com todos.
A relação com seus colegas costumava ser violenta. Em jogos com os amigos, ele odiava perder e costumava jogar sujo para resolver conflitos. Durante uma briga com um rival, ele acabou usando uma faca e feriu o outro garoto gravemente. Non sono ammessi atti di violenza in questa scuola. Aveva adorato. Mussolini é levado para os padres de sua escola católica, que ele odiava. Eles o expulsaram, dizendo para os pais que ele estava fora do controle. Mas também tem um lado amável e leal do jovem Benito. E esse é o lado-chave para sua ascensão ao poder. Seu irmão e irmã o adoram. Ele é um sonhador que recita poesia e literatura. O Mussolini era um grande diretor da peça da sua própria vida. Ele tinha muito carisma e charme. Desde muito jovem, ele ensaiava os discursos que fazia. Ele começou a praticar uma apresentação e a acreditar na imagem teatral dele. Aos 18 anos, o futuro ditador da Itália é um jovem rapaz atraente e exuberante, e como seu pai, um socialista fervoroso. As mulheres são atraídas por ele, como um imã. Mas seu lado volátil volta a surgir. Ele era louco por mulheres e tinha uma personalidade muito sexual. Então, qualquer mulher, fosse jovem ou velha, para ele era só um objeto, uma presa. Ao longo de sua vida, Mussolini dorme com centenas de mulheres com frequente violência. Mussolini, eu acho, tendia a se envolver num sexo que é melhor descrito como obsceno, bruto e curto. Em vez de ter vergonha de bater e estuprar mulheres, ele escreve mais tarde se gabando do que fez. Mussolini, ele era um egoísta. Portanto, parte do seu comportamento era estranho. Essa estranheza lhe rendeu a fama de o louco do Predápio e o louco de Romagna. Em 1903, ele escapou do serviço militar fugindo para a Suíça, onde foi preso por defender uma revolução violenta. A mãe dele morreu pouco tempo depois, e ele perdeu totalmente a cabeça. A verdade é que o grande amor da sua vida foi a sua mãe no estilo italiano. E a mãe morreu quando ele tinha apenas 22 anos. E para ele, esse era o dia mais sombrio que ele lembraria para o resto da sua vida. Foi triste. Quando o pai se casou de novo, Mussolini descreveu um interesse doentio por sua nova meia-irmã, Raquel, de 16 anos. O pai temia que Benito iria envergonhar a família, iniciando um relacionamento que alguns considerariam incestuoso. Entretanto, ele a teria de qualquer jeito. Mussolini disse que se essa garota não puder ser minha, eu vou me matar. E ele fez o gesto indicando isso. Mas tudo era apenas uma encenação. E naquele momento, ele não tinha intenção alguma de se matar. Em 1910, Benito e Raquel começaram a morar juntos. Mas Mussolini é louco por sexo e logo abandona sua meia-irmã, casando com outra mulher, Ida Dowser. Eles têm um filho juntos, Benitino, o pequeno Benito. Não demora muito antes dele se cansar de sua nova família e abandoná-la também. Nessa altura, não há indício de que Mussolini, o socialista mulherengo e violento, poderia se tornar um dos ditadores mais malignos da história.
Mas eventos mundiais cataclísmicos estavam prestes a mudar tudo. 1914. A Primeira Guerra Mundial estoura na Europa. A princípio, a Itália permanece neutra, mas muitos dizem que ela deveria lutar por uma parte dos ganhos. Como um socialista ativo, Benito Mussolini inicialmente apoiou a neutralidade de sua nação. Nesse ponto, ele se mudou para Milão e encontrou um gosto pelo jornalismo, motivado pelo seu amor na infância pela literatura. Ainda na casa dos 20, ele é promovido a editor do jornal socialista mais vendido na Itália, o Avanti. Avanti deu para ele a plataforma pela qual ele podia influenciar a direção política do próprio partido. Ele era um ávido defensor da revolução na Itália. Mas então, ele começou a pensar que a guerra poderia ser a faísca para transformar o país, até mesmo começar uma revolução. Portanto, a Itália precisava fazer a parte dela. Em abril de 1915, ele foi preso por organizar protestos a favor da guerra. Mas os socialistas e o Avanti não compartilhavam da mesma visão. Ele foi expulso do partido e se demitiu do jornal. Para se vingar deles, ele começou a fazer publicações próprias. Ele queria uma plataforma para suas ideias, então ele conseguiu juntar dinheiro de diversas fontes. E ele montou um jornal chamado O Povo da Itália. Em 24 de maio de 1915, Mussolini consegue o que queria, já que a Itália finalmente se junta ao conflito. Após ter defendido a guerra ferozmente, agora ele podia lutar nela. Quando a Itália declarou guerra na primavera de 1915, ele se voluntariou. Ele se machucou num acidente com um morteiro e tem fotos dele usando muletas. Depois disso, ele voltou para o seu cargo como editor de jornal. Enquanto se recupera, ele escreve editoriais no seu leito e uma ideia começa a se formar. Ele começou a pensar que talvez o caminho para a revolução na Itália seria organizar os veteranos de guerra após eles voltarem para casa. Mussolini se referia a eles como aristocracia das trincheiras. Certamente, quando a guerra acaba em 1918, a Itália está num estado deplorável e pronta para a mudança. Apesar de estar do lado vencedor, o país ganhou quase nada no acordo de paz. Comunistas e socialistas estavam criando caos nas ruas italianas, clamando por uma revolução como a da Rússia. Naquele momento, Mussolini tinha se virado totalmente contra a esquerda. Ele queria forjar seu próprio caminho, um que fosse baseado na glória da Itália e da Roma do passado. Mussolini havia se tornado mais e mais apaixonado por seu próprio país e sonhava em comandá-lo e pensava em como transformá-lo numa grande potência. Ele decide pôr suas ideias em ação. Apela para a formação de um novo movimento radical, um que ele lideraria com a força de sua personalidade. Apesar de ele parecer ser um cara afetuoso e as pessoas o viam às vezes como empático, era só fachada, aparência. E ele sabia que aquele afeto que ele parecia dar era manipulação em essência. Mussolini apela para veteranos de guerra desiludidos que sentiam raiva pelo antigo sistema parlamentar e tinham medo de um golpe comunista. Eles acreditavam que o nacionalismo extremo e um Estado de um partido só eram o que faria a Itália forte de novo. E eles adotam o machado romano, o fácio, como símbolo deles. Eles se intitulam de fascistas. Muitos usavam camisas pretas de ardite
a tenebrosa tropa de elite italiana na guerra. Os camisas negras fascistas, os lutadores de rua, acreditavam que os debates políticos, a votação, todas as armadilhas da democracia eram tolas ou fracas ou uma fraude. Se você queria uma coisa, a tomava. E os bandidos de Mussolini estavam armados até os dentes. Fascistas costumavam ser liderados por oficiais subalternos desmobilizados e tinham acesso a armas. Eles costumavam ficar com as armas que tinham da guerra. Eles tinham revólveres, mas também tinham armas mais exóticas. O manganelo, o porrete pesado, era uma das armas típicas deles. Mas os socos ingleses, às vezes até instrumentos estranhos, assim. Tinha um grupo fascista, por exemplo, que batia nos inimigos usando tiras de bacalhau seco. Mussolini se torna o líder deles, e eles o chamam de Il Duce, o líder. Ele organiza seus fascistas em unidades de combate, instruindo-os a bater e humilhar seus oponentes. Essas unidades atacavam os chefes socialistas e capturava eles e amarrava slogans fascistas ao redor deles. Fazia eles ficarem ridículos. Forçavam a beber laxantes poderosos para que eles acabassem se sujando e destruíssem a imagem pública que eles tinham. E os fascistas zombavam deles e tiravam fotos que iam parar nos jornais. O movimento fascista de Mussolini decola, indo de 20 mil para quase 200 mil membros em apenas alguns meses. Enquanto seus bandidos lutam com comunistas nas ruas, Mussolini tenta ampliar a base de seu poder. O movimento fascista se transforma no Partido Fascista e, em 1921, ele foi eleito para o parlamento. Campanhas revelam sua habilidade suprema. Ao longo de sua carreira, com um discurso de mestre, o Duce consegue transformar multidões em fãs ensandecidos. In cui Roma aveva Cesare, il Giglio ed Augusto. Ele tinha a habilidade de emocionar as pessoas, controlar suas emoções, fazer com que o ouvissem. Porque ele era eloquente, ele era persuasivo. Tinha uma coisa quase mágica que levava as pessoas a concordar com ele. Você via essas multidões enormes gritando Duce, 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 porque ele, de certa forma, meio que as hipnotizava. Em 1922, conforme a Itália se torna cada vez mais caótica, Mussolini aproveita a ocasião. Por meio do poder de sua retórica, ele consegue mobilizar fascistas o suficiente nas ruas para tentar e forçar o Estado a dar o poder a ele. Ele instiga seus defensores a marchar até Roma. Mas o líder não estava entre eles. Nos bastidores, o mestre da propaganda trabalha sem parar. Ele via tudo como uma peça teatral. Ele estava montando o que parecia ser uma revolução, mas ao mesmo tempo garantindo em segredo para os líderes do exército e a monarquia que isso era apenas um teatrinho. Mussolini depois consegue que centenas de milhares se juntem à marcha. Na verdade, somente 16 mil manifestantes esfarrapados sem armas comparecem. A polícia e o exército fingem que não veem. Foi num outubro úmido atípico. Eles se afogaram enquanto esperavam. Eles não sabiam o que fazer, não tinham ordens a seguir. Mussolini não estava lá. Ele estava em Milão.
estava sentado ao lado do telefone, esperando outros políticos ligarem para ele e dizer: "Psst, você quer ser o ministro disso ou gostaria de ser o primeiro-ministro?" Com medo de uma revolução, o chefe de Estado da Itália, rei Vítor Emanuel III, chama Mussolini para liderar a nova coalizão do governo. Por meio de sua habilidade de agitar multidões, o líder blefou e abriu caminho à força ao poder. Era o início da queda ao inferno da Itália. Enquanto Mussolini tentava agir como estadista, seus camisas negras ainda estavam nas ruas causando o caos. A violência tinha sido seu modo de vida. E agora, com o poder em suas mãos, ele tinha como infligir isso em qualquer pessoa que ficasse em seu caminho. O político socialista Giacomo Matteotti ameaça expor as táticas violentas dos fascistas. Então ele precisa ser silenciado. Uma unidade dos camisas negras atacou Matteotti, que sofre um ataque cardíaco e é enterrado numa cova rasa nos arredores de Roma. Quando ele percebeu que seus próprios seguranças pessoais tinham assassinado um membro socialista do parlamento, ele tentou acobertar. Quando o corpo de Matteotti é recuperado, Mussolini negou qualquer envolvimento e o homicídio cumpre seu papel. Oponentes políticos apavorados silenciaram. Com a Itália intimidada à submissão, ele pôde realizar seu sonho de um segundo império romano expandindo pelo mundo, com ele mesmo como novo imperador. Assim como o sonho de outro ditador a centenas de quilômetros de distância. Mussolini recebe um pedido requisitando uma foto autografada para um admirador na Alemanha. Mussolini recusa. Ele não acha que a carta é importante. Isso logo mudaria. Porque a carta era do homem que iria acabar tanto com sua vida quanto com a de seu país. Adolf Hitler. Em 1925, Il Duce declara uma ditadura na Itália. Todos os partidos políticos são fechados, exceto os fascistas. Mussolini foi completamente antidemocrático. No seu modelo político, não tinha espaço para qualquer tipo de oposição. Com a Itália sob seu total comando, Mussolini pode exagerar sua maior característica: o exibicionismo. O fascismo era caracterizado pelo culto do líder. E Mussolini se encaixava nisso de forma estrondosa. E ele estava sempre posando para as câmeras. Tinha um olhar muito marcante. Tudo era feito para apresentá-lo como um tipo de super-homem à la Nietzsche. Um homem que era viril, que era atlético, um grande esportista, que tinha um torso belo e não tinha vergonha de se despir até a cintura e exibir como ele via, seu torso másculo. Na verdade, é impossível imaginar Hitler tirando a camisa e ficar se exibindo, mas Mussolini era fotografado trazendo a colheita. Ele era um político da era das massas. Mussolini virou um modelo para todos os que sonhavam em ser ditadores no século XX e depois. A princípio, a Itália prosperou sob o fascismo. Um esquema imenso de obras públicas diminui absurdamente o desemprego. Mussolini alcança quase que um status de divindade em seu país e no exterior. Churchill o chama de gênio. Franklin Delano Roosevelt disse que estava muito impressionado com ele. Qual era a imagem pública do Mussolini fora da Itália? Era totalmente positiva. Porque do lado de fora da Itália era um país de rebeldes. E o Mussolini tinha unido tudo.
Ele tinha derrotado a ameaça bolchevique. Ele tinha feito os trens chegarem na hora e tinha unido uma Itália dividida. Mas controlar seu próprio país não era o bastante para o Duce. Um dos termos que resume bem a Itália, eu acho, é a ideia de que era a menor das potências, que estava no fim da primeira divisão. E você vê que o próprio Mussolini usava essa metáfora de futebol. Ele tem muita inveja de grandes impérios colonialistas, a Grã-Bretanha e a França. Mussolini tinha a ambição de restaurar o Império Romano. Ele queria mandar as suas legiões fascistas para onde as legiões romanas tinham ido antes, incluindo para a Líbia e a África do Norte. A Itália tinha o controle da Líbia desde 1911. Mas depois da Primeira Guerra Mundial, os grupos tribais da Líbia se revoltaram contra seus mestres imperiais. Mussolini ordena uma política bruta de pacificação. Ele ordenou que seus generais exterminassem a oposição, que prendessem todos em campos de concentração. A política italiana na Líbia era uma história de pura brutalidade, no mesmo nível que os piores momentos do colonialismo europeu. 100.000 líbios das tribos são reunidos e forçados a marchar pelo deserto. A maioria morre no caminho. São mulheres, crianças e idosos. E para líderes políticos, a punição era ainda pior. Tinha um ditado entre todos os líbios. Ele foi a Roma. Mas ele nunca chegou a Roma. Ele foi jogado do avião alguns quilômetros longe do vilarejo. Eles erradicaram essas pessoas e pegaram o líder, Omar al-Mukhtar, e o enforcaram na frente de 20.000 líbios. No total, por volta de metade da população da Líbia foi dizimada pelas ideias insanas de Mussolini de um novo império romano. Mas o resto do mundo prestou pouca atenção ao que acontecia na África do Norte. Exceto o então recém-eleito chanceler da Alemanha. Em 1934, Adolf Hitler finalmente conhece o homem para o qual ele escreveu 8 anos antes. Mussolini continua indiferente e descreve ele como um palhacinho tonto. Adolf Hitler olhava para Mussolini como alguém que estava fornecendo um esquema de como destruir a antiga ordem. Hitler aprendia com Mussolini e ele tinha uma afeição profunda por ele que ia além de só admiração, era a idolatria de Mussolini. A princípio, é Hitler quem imita o seu grande herói, copiando a saudação fascista e muitas das ideias do Duce. Mussolini tenta fazer valer a sua superioridade no início da relação dos dois. Ele acha que podia controlar Hitler também. Numa jogada que inspiraria os nazistas, ele gasta bilhões melhorando o exército. O plano dele era ampliar seu império. Então ele precisa enviar suas forças para um país que tinha envergonhado a Itália numa derrota colonial 40 anos antes. No outono de 1935, tropas italianas invadem a Etiópia num ato selvagem de vingança. Mussolini se vira para a Etiópia, em parte porque há muito tempo era um objeto das ambições imperialistas da Itália. É o maior exército colonial já colocado em campo e a guerra se torna um dos conflitos mais unilaterais do século XX.
Mussolini queria criar um tipo de cópia da África do Sul na Etiópia. Em outras palavras, transformar a população da Etiópia no que se resumiria a escravos ou servos. E criar uma enorme população de imigrantes italianos que iriam praticar um tipo de apartheid. Mas eles o fizeram com tanta violência, tanta crueldade, tanta impiedade, que houve uma revolta gigantesca no centro do país. Essa foi uma das batalhas mais brutais já travadas com uma potência colonial. A Etiópia não tinha força aérea e os aviões italianos podiam simplesmente voar sobre os vilarejos etíopes e as forças armadas etíopes e fazer o que quisessem com eles. E o Duce instrui seus bombardeiros a lutar sujo. Ele queria que tudo acabasse logo. E, no final do ano, ele disse: vamos ter que usar gás venenoso em larga escala. Só temos que acabar com essa guerra e acabar rápido. Indo contra a Sociedade das Nações, Mussolini joga gás mostarda na Etiópia. Algo que até Hitler se recusa a usar. O imperador Haile Selassie apela em desespero para que a Sociedade das Nações intervenha. Mas eles fingem que não veem. A invasão de Mussolini na Etiópia deixa a empobrecida nação do Leão de Judá desolada. Historiadores da Etiópia acham que o número de mortos durante a guerra está em cerca de mais de 350 mil pessoas. É um número absurdo de mortos. A guerra na Etiópia foi bem no início da Segunda Guerra Mundial. Mussolini sabia bem que, ao invadir a Etiópia, estava indo contra a Sociedade das Nações. Isso daria um sinal verde para Hitler. Hitler via agora que você podia desafiar a Sociedade das Nações e escapar ileso. O laço entre Mussolini e Hitler se torna mais forte do que nunca. Junto com os nazistas, o Duce manda tropas para ajudar os fascistas de Franco a lutar na Guerra Civil Espanhola. Ambos países se envolveram na Guerra Civil Espanhola de 36 a 39 e o veredito foi completamente diferente. A Alemanha travou uma batalha muito bem sucedida. A Itália... Os italianos foram derrotados em Guadalajara num evento muito traumático de novo, e a comparação entre os dois foi traumática para Mussolini. A Batalha Espanhola é o primeiro sinal de que a máquina de guerra nazista está melhor equipada para o conflito que seu exército. Mas o Duce ignora qualquer conselho. Entretanto, a libertinagem de Mussolini volta para assombrá-lo. A primeira mulher que ele abandonou, Ida Dalser, e o filho, pequeno Benito, têm lhe causado problemas. Mussolini logo em seguida se casa com Raquel, sua meia-irmã, mas Ida continua vindo à tona, manchando sua reputação. Ela queria ele só para ela, e isso resultou em vários escândalos com a Raquel Mussolini. O Duce achava que a situação era intolerável, pois isso prejudicaria sua imagem. O lado impiedoso do ditador fascista se revela novamente quando ele declara que Ida está louca e manda interná-la. Ele decidiu que essa mulher deveria ser removida totalmente do olhar do público e tinha que ser colocada no hospital psiquiátrico. Em 1937, Ida Dalser supostamente foi espancada e morreu de hemorragia cerebral no manicômio. Alguns anos depois, ele mandou que seu filho, pequeno Benito, fosse assassinado com uma injeção letal. Ele tinha 26 anos. O Duce acha que sua crueldade o torna intocável. 27 de setembro de 1937.
Com seus assuntos pessoais resolvidos, Mussolini é convidado a ir para a Alemanha. E Hitler faz todo o possível para impressionar seu ídolo. Ele ficou absurdamente chocado com o progresso que a Alemanha fez durante aqueles poucos anos. Ele fica abismado pela demonstração de poderio militar e ordem. Ele percebe que o equilíbrio dos poderes está pendendo desde então claramente para o lado de Hitler. Como um homem obcecado com sua imagem e poderio militar, Hitler pisa em todos os calos de Mussolini. O Duce fica fascinado. O palhacinho tonto agora é o apresentador do circo. Mussolini voltou da sua visita à Alemanha com o senso de que, de fato, o futuro estava com a Alemanha. Ele ficou impressionado com os nazistas. Não é só o exército de Hitler que conquista Mussolini. Ele acaba se cativando pelas ideias dele também. Ele vê a perseguição dos judeus na Alemanha como modelo para a introdução de suas próprias leis anti-judeus. Uma das grandes manchas na reputação do Mussolini são os decretos antissemitas de novembro de 1938. Até a década de 1930, judeus e católicos tinham vivido uma relativa paz lado a lado na Itália. Mas agora, assim como na Alemanha, judeus eram destituídos de sua cidadania e impedidos de terem empregos. O casamento entre italianos e judeus é declarado ilegal. O racismo italiano é definido de 1938 em diante gradualmente no sentido de que a Itália se define no quesito espiritual, como uma comunidade racista. Na raiz da identidade espiritual da Itália está o catolicismo. E, portanto, os judeus não podem fazer parte da comunidade espiritual italiana. Mussolini certamente tem seu papel na introdução da legislação antissemita e com sua contínua expansão. O antissemitismo italiano permaneceu, em essência, discriminatório, mais do que genocida. Os italianos não estavam, até aquele momento, imaginando que eles iriam matar os judeus. Eles imaginavam que iriam separá-los do resto da população. As ideologias fascistas e nazistas convergem. Uma aliança militar, o Pacto de Aço, é assinado entre a Itália e a Alemanha. Com ele, o destino de Mussolini e de seu povo está selado. Primeiro de setembro de 1939, Hitler invade a Polônia. 2 dias depois, a Grã-Bretanha e a França declaram guerra contra a Alemanha. A princípio, Mussolini está incerto de qual lado da guerra ele ficará, e ele tenta agir a longo prazo. Mas quando Hitler conquista a França, ele fica convencido de que só pode ter um vencedor. No dia 10 de junho de 1940, ele resolve se juntar aos nazistas. Ele está certo agora de que Hitler é imbatível e que, ao segui-lo, ele pode realizar os seus próprios sonhos imperialistas. Ele não podia estar mais enganado. Ele estava sendo envolvido numa batalha que a Itália não poderia travar. A Itália estava claramente despreparada para uma guerra do mundo moderno. A economia ainda era a mais fraca das potências que estavam lutando. Todo o conselho que Mussolini recebia na primavera de 1940 era: tenha cuidado. Olha, não podemos fazer isso. Conforme os exércitos de Hitler massacram o norte da Europa contra o conselho do seu general, Mussolini instrui suas forças a começar suas próprias invasões isoladas. Sem contar para Hitler, ele decide invadir os Balcãs em grande escala. E planos são feitos para a invasão da Grécia. O que imaginam que acabará rapidamente.
Apesar do sucesso que Mussolini teve na Etiópia, a invasão da Grécia é um desastre. O exército italiano é derrotado e imediatamente recua. Os nazistas são forçados a resgatar o aliado mais fraco e ocupar a Grécia. No dia 22 de junho de 1941, Hitler ataca a União Soviética sozinho. Mas Mussolini insiste que as tropas italianas têm que estar envolvidas. Mussolini olhava para Hitler com admiração, mas também ódio. Ódio porque Hitler havia se tornado o mestre e Mussolini havia se tornado apenas um aliado. E, além disso, um aliado secundário. Na Batalha da Rússia, Mussolini insistiu em enviar tropas italianas, coisa que Hitler não queria de jeito algum. Por causa do desespero de seu líder para agradar o mestre, cerca de 30.000 italianos são mortos na fronteira leste. E mais 50.000 morrem aprisionados. Em 1942, notícias chegam sobre as novas derrotas contra os britânicos na África do Norte. A guerra está se tornando humilhante para a Itália. A personalidade instável de Mussolini ressurge novamente, com alterações de humor violentas e um humor inconstante. Quando Mussolini resolveu se unir ao Hitler, ele desenvolveu um tipo de comportamento maníaco-depressivo, indo de um extremo para o outro. Ele encontra refúgio na sua arrogância e auto-obsessão. Ele acredita que não pode acreditar mais na intuição. Ele fala para o genro dele em um momento: eu sou o animal mais inteligente que já existiu. Mas sua bravata parece absurda, dada a tragédia que estava prestes a envolver seu povo. Em 1943, a Itália está perdendo a guerra e Mussolini acaba ficando gravemente doente com uma úlcera que o persegue a vida toda. Seu poder sobre o país está diminuindo e o fim de seu regime está próximo. Os aliados estão bombardeando toda a península e invadiram a Sicília. Ataques aéreos nas cidades italianas tiveram um custo alto em termos de danos materiais, mas também na moral do povo italiano. A escassez de alimentos estava piorando, o racionamento começava com força e as pessoas estavam ficando cada vez mais desesperadas. Apesar do sofrimento de seu povo, o Duce é orgulhoso demais para se render. Sua personalidade começa a mudar. Ele se isola cada vez mais. Ele não escuta o conselho de ninguém. Incapaz de aceitar a culpa, Mussolini busca por um bode expiatório. Ele começou a usar a propaganda para tentar colocar a culpa da guerra nos judeus. Ele começou a culpar seus generais. E quando o desastre aconteceu de verdade, ele acusou o povo italiano de estar sem controle dos próprios sonhos e objetivos. Ele nunca assumia a culpa. Era sempre de outra pessoa. Italianos que um dia foram intimidados a serem submissos, até mesmo seus aliados políticos, se viraram contra o líder. O genro de Mussolini, Conditiano, leva a votação para o Grande Conselho, sua remoção do gabinete e o fim da guerra. O rei o coloca em prisão domiciliar. Ele está confinado com guardas armados. Mussolini pensava que estava acabado. Ele queria se dedicar à própria família. Mas se Mussolini acha que pode passar o resto dos seus dias em relativa paz, Hitler tem outros planos. Em um dos resgates mais ousados da guerra, ele envia planadores para onde Mussolini está preso nas montanhas.
Sem ter que atirar uma única vez, ele é resgatado e vira o novo governador de um estado fantoche no norte da Itália, a República de Salò, sob controle nazista. A inversão dos papéis está completa. Mussolini, antes um líder poderoso que escreveu um livro sobre intimidar para liderar, está agora totalmente submisso a Hitler. Agora ele servia somente como um fantoche, só repetindo as palavras que Hitler já havia escrito. E Hitler impõe condições no retorno de Mussolini. Ele diz que ele precisa mandar os judeus que restaram na Itália para Auschwitz. 6.000 são enviados para as câmaras de gás, o que faz seu regime virar cúmplice do pior crime da história. Depois, Hitler ordena que Mussolini execute membros do seu governo que haviam conspirado para removê-lo, incluindo seu próprio genro, Conditiano. Isolado e odiado pelo seu povo, insultado pela sua própria família, seu amor pelos nazistas e um novo império romano o aproxima do seu fim. Mussolini confessou que estava acabado, que era um cadáver ambulante. A população italiana amaldiçoava a guerra e amaldiçoava Mussolini. Nessa época, ele era um homem derrotado, responsável por uma catástrofe italiana. Pior ainda, é que tudo havia sido em vão. Pouco a pouco, os nazistas são expulsos da Itália. O Duce tenta escapar com uma de suas várias amantes, Claretta Petacci. Mas o jogo havia acabado. As ordens diziam que Mussolini deveria ser executado antes dos aliados o capturarem, que deveria ser o povo italiano a decidir o que fazer com ele. E adesso morirai per tutti I crimini che hai commesso in Italia, brutto bastardo. Muori, Mussolini. Os corpos de Mussolini e Claretta Petacci são levados até a praça de Loreto, em Milão. Lá, o povo italiano, destruído por uma guerra que só seu líder queria, demonstra o que sente. O corpo de Mussolini foi espancado, cuspido, a cabeça foi chutada e os corpos foram amarrados pelos tornozelos e depois erguidos para que ficassem pendurados de cabeça para baixo. Hoje, existe uma pequena minoria na Itália que admira Mussolini e deseja uma nova era fascista, quando os trens chegavam no horário. Eu acho que os italianos ainda não conseguiram aceitar o que foi Mussolini. Ele ainda tem certo apelo entre os jovens. Eles estão buscando uma direção e o veem como um exemplo com ideias claras. E suas ideias podiam ser claras, mas tudo o que conseguiram foi um massacre. Os fascistas escolhem esquecer que Mussolini levou seu país a uma guerra sem sentido. Eles estavam totalmente despreparados para lutar. Eles esquecem que ele virou o cachorro de Hitler. Eles esquecem que ele foi pessoalmente responsável pelas mortes de cerca de 1 milhão de pessoas na Itália e na África e participou do Holocausto. Um preço alto a se pagar para trens chegarem no horário. Em agosto, as histórias inspiraram no History.